Imagina só, um homem que foi a chave para desbravar a Amazônia no século XIX. Uma figura tão central para a história do Brasil que guiava todo mundo por águas que, olha, ninguém mais tinha coragem de entrar. O nome dele? Manuel Urbano. Mas a história real dele, bom, aí que começa o grande mistério. Olha só, esse é o Manuel Urbano da Encarnação. Pensa assim, século XIX, você está lá no meio da Amazônia, precisando atravessar o traiçoeiro Rio Purus. Não importava se você era um explorador, um cientista ou até do Exército Imperial. Só tinha um nome que garantia que você ia chegar do outro lado. Era ele. Ele era o piloto indispensável, a única pessoa que conseguia decifrar a linguagem secreta daquelas águas. E aí que a coisa fica ainda mais intrigante. Um cara dessa importância, e simplesmente não existe quase nenhum registro oficial dele. Nada. Nenhuma certidão de nascimento, registro de batismo, zero. É como se ele tivesse, sabe, brotado do próprio rio, já pronto, sabendo tudo. Mas como a própria citação ali sugere, é justamente nessa falta de papel, nesse silêncio dos arquivos, que está a chave para entender quem ele foi. Então fica a pergunta no ar, né? Se não tem documento, não tem treinamento formal, de onde é que veio todo esse conhecimento quase sobrenatural que ele tinha do rio? Pois é, o conhecimento dele não estava em mapa nenhum. Dá uma olhada nessa lista de habilidades. Ele não só navegava, ele lia o rio. Ele sabia onde aparecia um banco de areia que nem existia no dia anterior. Ele via troncos de árvore debaixo daquela água escura. Entendia o ritmo das cheias, das secas. Era um tipo de sabedoria viva, simplesmente impossível de botar num papel, né? Então, o lance é o seguinte, a autoridade dele não vinha de um diploma, de um papel. Vinha de uma vida inteira ali mergulhado naquele universo. Ele aprendeu, literalmente, a gramática secreta das águas. Era uma língua que ninguém de fora entendia, mas que para ele era a língua-mãe. Mas, olha, saber ler o rio era só uma parte da história. A verdadeira chave para entender a genialidade desse homem não está nos mapas, não. Está no sangue dele, nas origens que ficaram escondidas por muito tempo. E aqui a gente descobre o segredo. Manuel Urbano era filho de um homem negro, Gil Antônio da Encarnação, com uma mulher indígena do povo Mura. Uma mulher que, infelizmente, a história nem se deu ao trabalho de registrar o nome. Então, pensem nisso. Ele nasceu no encontro de dois rios, de duas culturas poderosíssimas, a herança africana e a sabedoria indígena da Amazônia. E essa herança dupla foi o seu maior poder. Ele não era só um guia de barcos, entende? Ele era uma ponte. Uma ponte entre o mundo indígena, que era o mundo dele e da mãe dele, e o Império do Brasil, que estava chegando com tudo para cima daquele território. E ele conseguia navegar entre esses dois mundos sem afundar. E essa capacidade de ser uma ponte não era só uma questão de família, não. Era uma ferramenta de sobrevivência, uma ferramenta política. E a primeira prova disso está no nome dele. Pois é, o nome Manuel Urbano da Encarnação não foi à toa, foi uma estratégia. Era como um escudo simbólico, sabe? Um passaporte que abria as portas no mundo dos brancos, que dava uma certa legitimidade para ele. Só que, ao mesmo tempo, esse nome português escondia completamente a origem indígena dele, a origem Mura. Era um jeito de apagar a linhagem da mãe dos registros oficiais. Mas não era só o nome. O cara era um poliglota. Olha isso, ele falava a língua Mura, que aprendeu com a mãe, dominava o Ningatu, que era tipo a língua geral ali da Amazônia, falava o português para negociar com as autoridades e ainda por cima se virava no espanhol e em outras línguas indígenas. Ele não era só um guia, gente, ele era uma peça fundamental de conexão, um verdadeiro tradutor de mundos. Então, o ponto central é esse. O trabalho dele é muito além de levar um barco do ponto A ao ponto B. O que ele fazia era negociar sentidos. Ele traduzia a Amazônia, um lugar completamente indecifrável para o Estado, e tornava ela legível. Ele guiava o Império por um labirinto de culturas que só alguém como ele, com um pé em cada mundo, conseguia atravessar. E como se tudo isso não bastasse, a história dele tem mais uma camada, talvez a mais lendária de todas, o mistério sobre a idade que ele realmente tinha. Dá uma olhada nisso, porque ninguém entra em um acordo. A pensão oficial de quando ele morreu sugere que ele tinha uns 90 anos. A família dele já dizia que ele passou dos 100. Agora, o mais impressionante, tem um jornal de 1893 que diz que ele foi lá visitar a redação com 125 anos de idade. A idade dele vira uma lenda por si só, como se ele fosse imune ao tempo. E é exatamente o que a citação diz. Todo herói precisa de uma coisa impossível para se tornar uma lenda:
E a coisa impossível do Manuel Urbano foi a idade dele. Essa confusão toda sobre a sua longevidade é o que o transforma de um homem incrível em um mito. Um homem tão atemporal quanto o próprio rio que ele comandava. E a gente termina com essa provocação. A história do Manuel Urbano deixa uma pergunta no ar, né? Quando os arquivos não falam, quando o papel está em branco, quem é que conta a história de verdade? É o documento oficial ou é o rio? Talvez a história mais precisa não esteja escrita com tinta, mas sim guardada na correnteza e na memória das águas que ele um dia navegou.